Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas capítulo 22 e vai ser o tema da nossa breve meditação. Porque tem um toque de recolher que ainda não podemos ficar depois das 8 horas na rua. Então, a hora que acabar o culto, você vai embora para casa, né? E o marido vai fazer janta para você, que eu sei, ele é bonzinho. Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí, irmãos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro se assentou com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem também viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, um outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Senhor Jesus, fale aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja tocando profundamente no coração de cada pessoa que aqui chegou e também no coração das pessoas que estão participando conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor possa estar realmente falando conosco, porque nós precisamos ouvir essa palavra, Senhor. E se existe algum espírito do inferno tentando entrar na mente dos Teus filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, para que possamos estar com os corações abertos para ouvir a Tua voz. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Sempre quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente não aprova, a nossa tendência é logo ir condenando, principalmente na Bíblia. Pô, mas Pedro era um cara tão próximo de Jesus, viu os milagres, participou dos milagres, andou sobre as águas, e de repente ele dá uma dessa, negando, dizendo que não conhece, nunca viu. O mesmo trecho narrado em João, se não me falha a memória agora, diz que ele espraguejou, falou palavrão. O que leva uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que é um crente verdadeiro, uma pessoa que tem uma fé realmente firmada em Jesus Cristo, de repente o negá-lo? Não conheço não. Não sei quem é. Não sei do que vocês estão falando. Não. Jesus? Não sei. O que leva uma pessoa? É isso que eu quero falar nessa noite, para a gente não cair no mesmo erro. Está no versículo 54. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Outra tradução diz: seguia de longe. Este é o grande perigo, seguir de longe. Seguir de longe. Na nossa vida normal, a gente passa por muitas fases. A nossa vida tem fases boas, tem fases médias e tem fases ruins. Quem ainda é muito jovenzinho não teve ainda estas experiências, mas para quem já tem
um pouco mais de idade sabe muito bem do que eu estou falando. O que seria uma boa fase na vida da gente? É aquela fase que tudo parece que dá certo na vida da gente. E tem época que é assim, né? Parece que tudo dá certo. Por exemplo, a gente se converte e experimenta o amor de Jesus, que maravilha. Aí a gente se casa, que delícia, o casamento, algo de Deus maravilhoso. Aí a gente começa a ter condições, prosperar, de comprar bens, compra um carro, compra uma casa, que maravilha. Olha, só alegria. Aí a gente entra na faculdade, que delícia entrar. Aí se forma na faculdade, mais gostoso ainda é concluir uma faculdade. Aí depois a gente passa num concurso e a gente sente que os amigos que estão ao nosso redor são todos fiéis e nos amam verdadeiramente. E a gente começa a pensar e falar assim: meu Deus, os sonhos que eu tinha, todos eles foram realizados, eu sou uma pessoa realizada. Que delícia, hein? Fala a verdade. Bom ou não? Hã? Que delícia. Essas são as fases boas da vida da gente. Mas a vida não são feitas só de fases boas, são feitas também de fases ruins. O que é a fase ruim na vida da pessoa? Quando nada dá certo. Casamento parece que não dá certo, fica desempregado, não arruma emprego, começa a passar a situação financeira difícil, o nome vai para o SPC, e aí os cobradores começam a bater em casa, os relacionamentos parecem que não dão certo, ele resolve entrar na faculdade, faz vestibular, mas não passa. E ele começa a pensar: meu Deus, tudo que eu queria parece que nada dá certo. Eu já vi muita gente vir pedir oração para mim falando isso: pastor, nada dá certo na minha vida. Já viu gente falar isso aí ou não? Parece que nada dá certo na minha vida, meu Deus do céu. O que é isso? Então, na nossa vida física, ela tem altos e tem baixos. Tem dia que parece que nada dá certo, mas tem dia que parece que tudo dá certo. E na nossa vida espiritual não é diferente. Tem dia que estamos tão perto de Deus, tão espiritual. Tem dia que parece que a gente exala o amor de Cristo. Mas tem dia que parece que a gente está tão longe de Deus. É verdade ou não é, irmãos? Dá uma tristeza no coração, tão longe, tão longe. E eu quero dizer uma coisa aqui: Pedro estava nessa fase, de repente tão perto, de repente tão longe. O que é a pessoa ser longe de Deus? A pessoa longe de Deus é deixar de ter a comunhão. A pessoa longe de Deus é aquela pessoa que não tem prazer em ler a Bíblia mais. A pessoa que está seguindo Deus de longe é aquela pessoa que não tem vontade de orar. Parece que não tem tempo para orar. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para oração. A oração, a leitura da palavra, não é nem segundo plano na vida, não está nem no plano. A Bíblia empoeira lá na estante, e a pessoa lembra de pegar quando vem para a igreja. Dá uma, né? Porque chegar com a Bíblia empoeirada na igreja é ruim. Isso é fase ruim na vida do cristão. A pessoa, quando está numa fase ruim espiritualmente, ela não tem vontade de vir na igreja. Vou assistir pela internet mesmo. E nem assiste, hein? Porque pela internet não dá para assistir direito, irmãos. É verdade ou não é? Não dá para assistir. Eu falo isso porque eu assisto também. Eu assisti ontem o pastor Carlos. Não dá. Eu estou lá na televisão, alguém chama, eu largo ele, vou lá ver o que acontece. Não é verdade? Aí eu quero ir no banheiro, eu vou lá dar sede, eu levanto, largo, você vê picado. Você vê picado as coisas, não dá para ficar. Não é como aqui você está aqui ligado, né, fixado.
A pessoa fria espiritualmente é aquela pessoa que não tem vontade de mais trabalhar na igreja, não tem vontade de mais ter compromisso com nada na igreja. Isso é uma pessoa que está seguindo Deus de longe. Inclusive o pastor Carlos falou na mensagem dele ontem. Você mede a pessoa fria espiritualmente, porque quando ela vem para a igreja, isso ele falou ontem, eu já falei aqui outras vezes, mas vou repetir. Quando a pessoa se converte, ela vem para o primeiro banco. Se bobear, ela põe a cadeira dela aqui em cima. O novo convertido. Se bobear, ele depois o banco aqui. Aí com o passar do tempo, já não tem mais tanto interesse. Aí já senta no meio. Aí você vai medindo a temperatura. Depois de muito tempo, lá no fundão. O pastor Carlos falou, assiste o culto de ontem, ele falando isso aí. E aí, para não vir, é a coisa mais fácil. Ainda mais que tem a desculpa da internet agora, né? Eu vou assistir pelo celular. Você está assistindo no celular lá, irmão, culto? Aí recebe um WhatsApp, baixa a cortininha lá. O que você está fazendo agora? O dedão já vai em cima na hora, né? Já esqueceu o culto, né? Estou pensando em aí para com sorvete que eu comprei aqui. Oh, pode vir. Sorvete. Nosso lugar é aqui, irmãos. Deus se alegra na congregação. Por isso que quando ele tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Mandar fazer um tabernáculo. Um tabernáculo. Um lugar para o povo se reunir. E aquele tabernáculo seria chamado casa de Deus. Deus habitava naquele lugar. E as pessoas tinham vontade, desejo de ir para lá. Desejo de estar na presença de Deus. Aqui é a casa de Deus. Nós temos que ter desejo ardente, irmãos, vontade. Assim como a gente está com sede. Já viu a pessoa quando está com sede? Como é que é? A pessoa quando está com sede e não tem água, e a boca está seca, e o lábio está trincando. Gente, dá um desespero. Dá um desespero, não dá. Que a hora que pega uma aguinha lá, você não está nem preocupado se está filtrado, se não está filtrado, se está fria, se não está fria, você já leva logo na boca. Assim deveria ser. O salmista fala, né? Assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Para mim é melhor um dia nos teus atos do que 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, a fase ruim espiritual da pessoa é quando ela está desinteressada, fria. E agora que vai começar a pregação. O que isso pode nos causar? Cuidado, não deixe esfriar. Não deixe esfriar. Porque se esfriar, é que nem quando vai fazer o bolo, né? Você põe o bolo lá um pouquinho, se você tirou e esfriou, depois não adianta você pôr que não cresce mais. Cresce? Cresce não? Não cresce mais. Então não deixe esfriar. Você está aqui aquecido pela chama do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você está aqui aquecido por esta chama. Não deixe esta chama apagar. Não deixe esse fogo esfriar. Porque eu vou falar aqui algumas consequências, rapidinho, para nós terminar. Se você deixar o fogo diminuir a intensidade ou apagar, sabe o que acontece? Você deixa de ser quente para ser morno. E o morno, diz a Bíblia, que acontece o quê? Deus vai vomitar da boca. Isso quer dizer que Deus abomina. Abominação quer dizer algo que dá náusea, algo que dá ânsia, algo que dá nojo. Está lá no dicionário, pode ver. Abominação quer dizer isso, algo que dá nojo. Deus tem nojo. Oxalá foras frio, você não conhece. Ou quente, porque esse eu amo. Mas não seja morno. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo
16, Apocalipse 3,16. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que vieram, para vocês que estão em casa. Voltem às suas memórias agora e lembram quando vocês aceitaram Jesus. Como que era a vida? Como que era o desejo ardente de não faltar em culto? Como que era o desejo ardente para não fazer questão de se as horas passavam ou não nas vigílias de oração, nos lugares, irmãos, o povo inventava uns lugares mais doidos possível para a gente orar no meio de uns matos aí, mas o poder dizia. Lembra quando você se converteu, como é que era? Não tinha tempo frio. Eu lembro do Morango, vou dar o exemplo do Morango aqui. Morango se converteu numa semana, na outra semana caiu o telhado e quebrou o pé. Aí nós estávamos anunciando um evento lá no Teatro Arena. E eu fui visitar ele no hospital, falei: Morango, infelizmente você não vai poder ir, porque a situação sua é muito grave aqui, né? O pé seu, a fratura foi muito grave. Pastor Moranguinho, nem que for de maca eu vou. Lembra disso ou não? Mas nem que for de maca, eu saio desse hospital, mas eu vou. Irmãos, é assim a nossa reação, normalmente, quando a gente se converte. Eu vou, nem que for de maca eu vou. Ah, mas a pastora está aí, ó, com a perna quebrada. Olha lá. Não está quebrada, está consertada agora, né? Já quebrou, já consertou. Faz 45 dias que ela fez a cirurgia. Mas está aqui, podia falar: ah, não vou. Aqui. Ela e a Verinha fazendo uma dupla aí, né? Então, irmãos, não podemos deixar o nosso amor esfriar, em nome de Jesus Cristo. O diabo tem armado ciladas para nos deixar longe da igreja, para ver se a gente esquece, mas quanto mais longe ele deixar, nós não vamos esquecer, pelo contrário, mais saudade nós vamos sentir. Vocês não imaginam quando eu estou fazendo uma live lá em casa, cada um que entra, como aquilo enche o meu coração de alegria. E eu vejo o nominho de vocês lá, dizendo: pastor, você está lindo, pastor, eu te amo, pastor, que saudade, pastor, glória a Deus, pastor, você é uma bênção. Irmão, vocês não imaginam como isso alegra o meu coração, como eu fico feliz com isso. Não é verdade, querida? Então, tomar cuidado para não seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe pode ser realmente algo muito perigoso. Segunda coisa, além da gente esfriar, isso pode fazer a gente ficar infrutífero. Você frio, não produz. Você sem vontade, não produz. É como na empresa, a pessoa que vai trabalhar sem vontade não produz, não é verdade? Vai lá, vai porque tem que ir, fica lá. Toda hora vai no banheiro sem precisar, e toda hora vai beber água sem precisar, e aí vai dar uma voltinha, aí vai conversar com o outro cara que está lá na outra mesa dele trabalhando. O nego sem vontade, ele fica sem produtividade, não produz nada. E Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos. Então nós temos que produzir, irmãos. Nós temos por obrigação a produzir. Ele falou lá em João capítulo 15, que aquele que não produz, ele vai cortar e vai jogar no fogo. Então está na hora da gente ver, será que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo para o reino? O que será que realmente eu estou produzindo para o reino? Será que eu estou como Pedro, seguindo de longe? Quem segue de longe acaba ficando morno. Quem segue de longe não produz. E quem segue de longe acaba fazendo exatamente igual Pedro fez, negando. Mas eu não nego Jesus, pastor. Será?
Hoje em dia, como é que a gente nega Jesus? Com o nosso mau testemunho. Com o nosso mau testemunho. Nós somos testemunhas de Cristo, certo? Lá em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Onde? Em todo lugar. Samaria, Judeia, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, onde quer que você estiver, você é testemunha. E muitas vezes o nosso testemunho é um testemunho feio. Como? Será que as pessoas olham para você e vê Jesus em você? Você tem que transparecer Jesus através do seu testemunho. Muitas vezes nós mentimos e nem nos culpamos por isso. Ah, mas essa mentira. Muitas vezes nós cometemos coisas desagradáveis a Deus, como ira. Ah, pastor, mas eu me iro mesmo. Sabe por que eu me iro? Porque é difícil, viu, pastor? O senhor não sabe. A esposa que eu tenho, qualquer um se ira. O meu chefe, ou o meu funcionário, irmãos, não tem desculpa. Ira não é de Deus, é obra da carne, não é fruto do Espírito. Briga, soberba, arrogância, mágoa. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós somos maravilhosos, irmãos. Todos nós somos lindos, amém? Todos nós somos. Se somos a imagem de Deus, nós somos perfeitos e maravilhosos. E uma das condições básicas na oração do Pai Nosso é perdoar o nosso irmão, porque se nós não perdoarmos ele, Deus não vai nos perdoar. Se você guarda mágoa no seu coração, você está consciente de que você não vai para o céu e você vai para o inferno. Se você tem mágoa no coração é porque você está seguindo Jesus de longe. O efeito do cristianismo não está realmente sobrevindo sobre a sua pessoa. Nós temos que aprender a perdoar. Mas o cara, não interessa. Imagine se Jesus fosse olhar para a sua vida para poder liberar perdão sobre você. Você acha que ele ia liberar? Não ia. Então o perdão realmente é algo divino que habita em nós. Nós não temos o direito de ter ressentimento do nosso próximo. Outra coisa terrível, irmãos, que muitas vezes nós negamos a Deus, é fofocando, falando mal da vida dos outros. Não temos o direito. Não temos o direito de jeito nenhum. Como que eu vou falar mal de um ser tão maravilhoso como é o meu irmão? Mas ele não é. É sim. Ele é a imagem e semelhança de Deus, a alma dele vale mais que o mundo inteiro. E da mesma forma que Jesus morreu para você, Jesus morreu para ele. E deixou escrito aqui: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo peso que você condenar o outro, da mesma forma você vai ser condenado. Quando Jesus estava lá no Getsêmani e Judas traiu ele, Pedro ficou nervoso. Pedro era nervoso, né? Ele era sanguíneo, né, Gabi? Sanguíneo. Diz a Bíblia que ele arrancou a espada e deu no meio da cabeça do soldado que estava prendendo Jesus. E o soldado rapidamente tirou a cabeça assim, que pegou só na orelha. E a orelha dele caiu no chão. Jesus falou: Pedro, espera aí. Pegou a orelha do soldado, pôs, colou de volta na hora, fez um milagre ali. Falou: guarda essa espada, porque com a mesma espada que você ferir alguém, é com ela que você vai ser ferido. Então, a nossa língua muitas vezes é uma faca, e com a mesma tensão de afiado que está a nossa língua para falar dos outros, vai voltar para nós, porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Mas por que isso acontece?
Por que que isso acontece? Porque a gente segue Jesus de longe. Ninguém afasta do Evangelho de uma hora para outra. Tudo isso é lentamente. Por quê? Porque a gente vai permitindo que Jesus se distancie e a gente vai seguindo Ele de longe. E eu quero dizer, para encerrar a pregação dessa noite, a pior fase que possa existir na vida de um ser humano é seguir Jesus de longe. Essa é a pior, porque essa leva você para o inferno. Essa faz de você ficar fraco, essa faz você ficar improdutivo, e essa, por fim, faz com que você o negue com seu testemunho e suas atitudes. Então, irmãos, vamos fazer um propósito. Vamos nos aproximar de Jesus. Vamos seguir Jesus de perto, de perto. Eu sempre lembro, a gente ia nos acampamentos do Arujabel, muitas pessoas aqui tiveram a oportunidade de participar com a gente, no começo da igreja, e o pastor José Luiz fazia aquelas mensagens que ele ia falando e aquela multidão ia seguindo, e quem ia bem pertinho dele, ouvia o que ele estava falando, mas quem ia do meio da multidão para trás, ficava completamente infrutífero. Que depois a gente se reunia para conversar a respeito do que foi ministrado, falava assim: você, o que achou da ministração? Falou: olha, eu estava mais lá no fundo, não ouvi nada. Quem segue de longe, fica sem entender, sem aprender. Quem segue de longe, acaba ficando morno espiritualmente. Quem segue de longe, acaba ficando improdutivo. E quem segue de longe, por fim, acaba negando, como Pedro negou. Vamos aprender isso, irmãos. Vamos juntar. Agora voltou os cultos presenciais. Vamos fazer a nossa igreja ser mais unida e mais forte do que nunca, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais unida, seguindo todos os procedimentos, enquanto estamos na pandemia, óbvio, exigidos pelo governo. Tudo bem, mas vamos estar juntos, juntos em oração, juntos cultuando ao Senhor aos finais de semana, e junto pelas lives que vão ser feitas no meio da semana. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu gostaria de interceder por cada um de vocês que chegou aqui nessa noite. Eu gostaria de interceder por cada um que não puderam estar conosco, que estão participando pela live, que realmente a chama e o fogo do Espírito Santo possa estar aumentando a intensidade. Isso não existe que possa se acender na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Deus maravilhoso, eu te agradeço pelo privilégio que temos de poder chegar na tua casa. Muito obrigado, meu Deus, porque cada trecho da tua palavra que a gente pega para meditar, a gente aprende tanto. E nós aprendemos nessa noite o perigo de te seguir de longe, o perigo de te seguir à distância. É muito perigoso. Por isso, eu intercedo por cada filho teu que chegou aqui na tua casa nessa noite. Eu intercedo por cada filho teu que está participando no culto à distância pela internet. Que realmente nós possamos ter esta consciência de estar fervorosos espiritualmente, em comunhão contigo, sempre junto contigo, porque esta é a tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. E se alguém tem essa dificuldade por ainda não ter tido uma experiência contigo, que hoje possa ser o grande dia da pessoa falar: Jesus, more no meu coração, vem habitar em mim, e não me deixe jamais, porque eu jamais te deixarei. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.